Garganta inteira, tranquila. Zerada, amiga, zerada. Que bom, que bom. Bom dia, ouvintes da Rádio Mix. É sempre uma alegria estar aqui com todos vocês. Então, Marcos, o que é que acontece com a aposentadoria especial? Ela, para os servidores públicos, para que a gente entenda, existiu aí, 2019 foi um ano muito crucial para várias mudanças. Então, antes, os entes, né, os regimes próprios que contêm o ente, que está no ente, seja município, seja estado. Hoje nós temos todos os estados da nossa federação, os 26, têm regime próprio, mas nem todos os municípios têm. Então, antes da reforma, quem tem regime próprio, ele seguia basicamente as mesmas regras da União. Uhum. Com a reforma, aí houve o que a gente chama de desconstitucionalização, cada regime pode fazer suas regras, e aí você imagine como o negócio começa a ficar. Para a gente começar a nossa conversa, com a sua primeira pergunta, há uma legislação? Aí essa minha introdução já te responde, depende. Tem entes, seja municípios, que foram feitos, existe a reforma. E existem municípios que não têm legislação própria para esse tipo de aposentadoria. Então, isso já começa como uma problemática. Todos os estados têm a legislação própria para servidores públicos. E aqui nós estamos falando de servidores públicos efetivos, porque existem os comissionados, existem os contratados, e eles são vinculados ao regime geral. Então, a aposentadoria especial, ela tem a depender do município e a depender do estado, ela tem a sua legislação própria. Mas a gente pode trabalhar aqui, até porque o nosso campo, Thaís, a gente está aqui no estado de Alagoas, nós temos o município de Maceió, que é o maior município, até porque é a capital. Então, a gente pode aqui fazer um comparativo entre União, estado e município, para que as pessoas entendam, né? Para quem não sabe o que é aposentadoria especial, até então, os servidores que comprovassem 25 anos de atividade insalubre ou perigosa, expostos a agentes ali nocivos de saúde, tinham direito à aposentadoria especial. Só para essas situações, Válvia? Isso, Thaís. A aposentadoria especial, a ideia inicial dela assim, a meu ver, realmente, essa é a minha opinião, ela era a mais correta, a mais coerente possível. Se você está exposto a um agente nocivo à saúde, à tua integridade física, essa aposentadoria garantia a você que você saísse um pouco antes das demais pessoas, porque você está exposto ali diariamente, né? Vamos imaginar que um médico, um dentista, um vigilante. Então, temos aí várias situações, né? Um técnico de enfermagem, de laboratório. Tem várias profissões que levam a isso. Mexeu com produto químico, um borracheiro, que normalmente a gente acha que não, mas ele está ali mexendo com muita coisa que é produto químico. Então, eles estão expostos diariamente. Isso prejudica a saúde. Inevitavelmente, a forma de compensar isso é saia antes. Então, antes basta você ter os 25 anos, como você bem falou. Hoje, a história já mudou, né? Com a reforma, passa-se a ter novos requisitos. Desde o regime geral, que aqui é importante que a gente faça esse comparativo. O regime geral, antes era só os 25 anos de efetivo exercício exposto ao agente nocivo, independia da idade. Hoje, regime geral mudou, regime próprio mudou, e a depender do ente, tem uma regra ainda própria com os requisitos que eles acharem conveniente, que não ultrapasse aquilo que foi determinado pela Constituição, e pode ser feito. Agora, caso o ente tenha feito a reforma, mas não tenha mencionado esse tipo de aposentadoria, o que fazer? Excelente pergunta, Marcos. O que é que acontece? Resumindo, para que a gente entenda essa cronologia. Antes da reforma, antes de 2019, o ente que não tinha uma legislação própria, como a gente começou conversando, as pessoas começaram a entrar, a judicializar. E aí, o que é que aconteceu? Através de mandado de injunção. Depois de tanta demanda judicial, o Supremo, o STF, ele disse o seguinte: peraí, vamos sumular isso. Porque estava chegando muita ação nesse sentido. Então, eles disseram, vamos manter um entendimento comum para que vocês não fiquem ingressando dessa forma. O ente que não tem uma legislação própria, aí eles sumularam, que é a súmula 33. Não tem uma legislação própria, vocês vão seguir as regras do regime geral. Então, isso aconteceu até 2019. Depois que isso mudou, então, com a reforma, alguns entes
fizeram a reforma e acrescentaram a aposentadoria especial, então passa-se a reger aquela lei nova. Ah, Valbia, o ente fez, como você bem perguntou, mas ele nem tocou no assunto de aposentadoria especial. Os tribunais hoje entendem que ainda assim é para manter o entendimento desde sempre. A súmula 33 pega as regras do regime geral. Para o servidor que opta pela adesão e que ali tem, né, no seu ente a estabelecida que ele pode aderir à aposentadoria especial, ele pode perder algum valor de aposentadoria do que vai receber, ou se ele esperasse mais à frente para entrar no regime geral, ou não? Se ele hoje está no ente, ele é concursado, ele é servidor público efetivo, então, o que é que acontece? Isso aí me permite te dizer que com a reforma, a pergunta que a gente começou, será que o servidor público é uma boa ideia para ele esse de aposentadoria? Se a gente parar para olhar números, que é o que nos interessa no final de tudo, né? A gente consegue observar que antes você ficava 25 anos, independente da tua idade, e você tinha uma média de 80% das maiores contribuições. Hoje, e essa média era o valor dela, cheio. Hoje, você tem que ficar, quem entrou depois da reforma, você tem que ficar os 25 anos, mas você tem que completar 60 anos. E aí, o cálculo, né, que é o que a gente quer saber, a gente soma todo o período, ou seja, 100% desse período que ela contribuiu, essa pessoa, e a gente começa a receber, essa pessoa vai começar a receber 60% dessa média. Então, perceba quanto isso cai. Então, o que é que hoje a gente pode fazer? Foram 2 impactos muito fortes para quem trabalha nessa área com a reforma. Primeiro, ele passou a exigir a idade mínima. Então, antes não existia. Hoje, quem entra depois da reforma, 60 anos. Isso tanto com o regime geral, quanto para alguns regimes próprios. A exemplo da União, do Estado de Alagoas. O município de Maceió, por exemplo, não tem legislação para isso. Teve a reforma, mas não tem legislação. Então, ele cai naquela ideia da súmula 33. A gente vai ter que fazer essa comparação com as regras do regime próprio. Porém, quando você bota a idade e aí você muda a regra de cálculo, então cai muito a aposentadoria, o valor dela. Ora, uma pessoa agora vai ter que ficar exposta a um agente nocivo à saúde e à integridade física por 60 anos. Porque a idade tem que ser preenchida. Isso para quem entrou depois da reforma. Valbia, o servidor público entrou antes. Aí existe o que a gente chamava de regra, que a gente sempre falou aqui, da regra de transição. Sim. Nem está tão bom, nem está tão ruim. Aí as regras são outras, mas o cálculo é 60% da média. Então, imagine que a média aí deu um valor de 5 mil. Ele começa a receber 60% de 5 mil. Então, o que é mais interessante, que eu costumo orientar as pessoas que me procuram para fazer esse tipo de planejamento, existe o que a gente chama de conversão de tempo de especial em tempo comum. Valber, na prática, o que é isso? Eu vou pegar todo o meu período que eu trabalhei como especial e, se for mulher, eu multiplico por 1,2, aumenta 2 anos. Se for homem, 1,4, aumenta 4 anos. Então, esse aumento de tempo de contribuição permite que, aí a gente sai da regra de especial, a gente vai para as regras comuns, essa pessoa se aposenta pelas regras comuns, porém, a gente consegue melhorar a média dela. Porque se eu tenho, a regra é 60% mais 2% para cada ano que ultrapasse 20 anos o homem e 15 anos a mulher. Veja, Thaís, se eu digo que eu preciso de 25 anos, então a pessoa normalmente vai começar com 70% da tua média. Se você sai da especial e faz essa mudança de conversão de tempo, essa pessoa pode acrescer no coeficiente. Então, eu posso ter 80%, 90%, 100%. E agora, com a reforma, eu posso passar de 100% da média. Realmente, nem sempre é vantagem para o servidor aderir à aposentadoria especial. Exatamente. Pós-reforma, não vejo isso como muita vantagem, se ele precisar esperar os 60 anos. Mas existe, Marco, pessoas que preencheram os requisitos antigos até 2019. E essas pessoas têm o que a gente chama de direito adquirido. Adquirido, claro. Então, é importante as pessoas saberem em qual situação elas estão. Eu tenho um direito adquirido, eu vou para uma regra de transição.
ou eu vou para uma regra permanente, que é a pós-reforma para quem entrou. Quem entrou pós-reforma não tem muito o que se fazer aí. Entendo. Vai sofrer essas demoras. A necessidade de você ter o contato com o especialista vai se dar sempre, porque é a única forma de você, primeiro, saber como é que está o seu histórico ligado ao INSS. A gente já falava disso na semana passada, e a Valber já tinha alertado em outras passagens por aqui, e principalmente para você que não tem esse domínio da legislação, né? E o nome especial, ele sugere algo diferente, como já foi. Mas aí, quer dizer, no momento foi para o espaço, então é espacial agora, né? Não serve mais. Então é fundamental conversar com um especialista, tá certo? Na área previdenciária, para saber qual é a sua melhor escolha. E principalmente você que acredita que já está perto de completar esse período. Porque se alguma correção precisar ser feita no campo administrativo, é necessário a presença desse advogado para te orientar, né? Desse especialista para te orientar. Por isso que a gente traz a Valber Garrote semanalmente aqui para abordar temas relativos a questões que possam envolver também a sua vida. Queria agradecer sua presença. Caso a gente tenha deixado de explorar o que você considere relevante, a palavra final é sua, Valber. Obrigada, Marcos. Eu só queria deixar aqui uma observação que quando você entra com a aposentadoria especial, o que acontece? Você não vai poder continuar trabalhando naquela atividade. Então, isso é mais um benefício que você precisa observar. Ora, eu posso sair por outra regra que não a especial, porque a gente já viu que no cálculo ela cai muito, e eu posso continuar trabalhando se eu quiser. Né? Porque você pode continuar trabalhando em outra área. Na área que você está enquanto especial, não. Então, é mais uma benesse para a gente pensar na possibilidade de talvez a especial não seja a melhor regra hoje para quem dela precisaria, né? Então existem outras regras e você que nos ouve e trabalha aí exposto a agente nocivo à integridade física, repensa, já foi uma excelente opção. Hoje vai para o caso concreto. Pode até ser que sim, mas normalmente, na grande maioria, pós 2019, não é um bom negócio. Tá aí, conversamos com a Valber Garrote. Valber, até semana que vem. Obrigada. Beijo. 7h40. A alta temporada chegou, hein? Que tal viver a melhor experiência na Praia do Gunga? Você precisa conhecer uma Hana Gunga Beach,